Sejam muito bem-vindos ao Coach Chat, o podcast dos coaches para os coaches, dos coaches para os atletas, dos coaches para apaixonados por duas rodas, no nosso caso a bicicleta, né? Não venha confundir a gente com moto. Somos aqui com vocês, aqui Cláudio Tonon, somos nós três apaixonados por bicicleta, mas hoje nós estamos em dois, muito bem. Junto comigo hoje para falar de um assunto que a gente ainda não falou, um assunto bem novo. Ronaldão, manda aquele sua apresentação, né? Eu ia falar sua apresentação, manda lá diretamente das terras do ciclismo. Manda lá, Ronaldo, fala oi para tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me ausentei aí 2 semanas, quer dizer, 1 semana, né? O programa anterior eu acabei não fazendo. E outro programa também a gente fez, eu e o Sergião, mas o antes da gente fazer, antes de eu viajar também, foi só o Sergião. E agora, finalmente, estou só eu para falar de um tema específico do ciclismo. E um tema bem legal e que é extremamente importante, né? Característica de ciclistas aí. Nós já falamos de algumas relacionadas às escaladas, aos escaladores. E hoje nós vamos falar do oposto, o cara mais pesadão. E olha que engraçado, né? Quando você mandou a sugestão, deu muito certo, porque não tem nada a ver com o triatlon, né? Talvez o Serjão hoje ia só dar uns pitacos, porque no triatlon não rola o famoso sprint, que é sobre isso que nós vamos falar no podcast de hoje. Hoje nós vamos falar sobre características, treinos, enfim. E para começar, Ronaldão, já começa explicando para quem está nos ouvindo, né? Às vezes quem está nos ouvindo está começando a pedalar, às vezes quem está nos ouvindo está apenas, né, comprou uma bicicleta e porque começou a nos ouvir. Eu vou até aproveitar para mandar um abraço para o Instagram lá, o País do Ciclismo. Ele reposta nosso podcast toda semana, ele é um fã aí, vou mandar um abraço para ele. Com certeza. Nós somos fãs dele também, né? É isso aí, isso é um cara que está sempre atualizado. Ele publica notícias que saíram assim no último minuto, né? E sempre o dia inteiro ali postando coisas que são legais, notícias que são bacanas. E ele fala muito da molecada que está lá fora, que a gente nem sabe que está lá fora competindo, né? Dos brasileiros que estão lá fora competindo. Nós temos brasileiros na equipe do Valverde, né? Temos o Rangel que está lá na equipe Movistar, enfim, ele traz o tempo todo muita informação. Então, um grande abraço para ele. E, Ronaldo, o que é um sprint de verdade no ciclismo? Explica para a turma aí, meu. Não, legal. Bom, você até falou aí que não tem o sprint no triatlo, né? Na verdade, o sprint do triatlo é correndo, né? Estão falando daquela última parte da prova. Tem até o triatlo sprint, que aí o Sérgio pode falar melhor do que eu, mas hoje nós vamos falar do ciclismo. Sprint ou sprinter, né, foi dado aos caras que finalizam as provas e as provas que geralmente são consideradas etapas planas. Então, a gente tem, por exemplo, num Grand Tour, né, ou no Tour de France, no Giro de Itália, numa Vuelta à Espanha, a gente tem as etapas que são etapas planas, que geralmente aí ficam de 6 até 8, 9, 10 etapas, depende muito da característica de cada um desses Grand Tours. E os sprinters são considerados os caras que vão para a vitória nessas etapas planas, né? E pode não ser totalmente plana também, às vezes tem aí umas lombadinhas, né, que muitos sprinters acabam não sustentando, né, a velocidade do pelotão e acabam não finalizando a prova. E existem, lógico, vários tipos de sprinters. Então, a gente tem os sprinters puros, né, aqueles caras tipo Cavendish, Caleb Ewan, enfim, os caras que vão para a chegada e são caras potentes, caras que geram altos valores de potência, né, no final de uma prova. E a gente tem sprinters que não são, entre aspas, tão puros assim, porque eles passam por pequenas escaladas, por subidas que não requerem tanto tempo de esforço, né? Não, por exemplo, não é alta montanha, mas
subidas mais curtas, de 1, 2 quilômetros, eles conseguem sustentar com o grupo e conseguem finalizar a prova no sprint em alta potência, não em tão alta potência assim, mas aí é lógico que é uma característica diferente. Então, existe o sprinter, que é um sprinter puro mesmo, e o cara que é um sprinter também, mas que consegue passar por aquelas etapas que tem um pouco mais de subida, às vezes até colinas, né, entre 4, 5, 6 quilômetros. Né? Então, são características diferentes, mas são os caras que finalizam e que têm valores de potência, potência absoluta mais altos. Né? O sprinter, aí eu vou entrar, o que é o sprint, né? Você me perguntou, mas eu vou explicar o que são também os sprinters, né? Então, a característica dos sprinters são caras mais pesados, né? Então, quando a gente fala de cara mais pesado, não é porque o cara é mais gordo, né? Tem mais gordura corporal, pelo contrário, esses caras também têm um índice de gordura baixo, entre 6 a 8%, né? 8% até um pouquinho mais alto, mas, enfim, tem ciclistas sprinters que têm um índice de gordura um pouco mais alto, mas esses caras, eles geralmente têm entre 70 e 80 quilos, né? Diferente dos escaladores que em sua maioria estão entre 60 e 70 quilos. Esses caras, eles são mais pesados justamente porque têm mais músculo. Tem um componente importante, né? O tipo de fibra que o ciclista tem, e os sprinters, eles possuem um número de fibra, tipo, a gente chama de tipo 2, e aí tem a 2A, a 2B e a 2X, que são fibras consideradas mais brancas, né? A 2A é um pouquinho mais rosadinha, a 2B ela é branca, né? Uma fibra branca, e a 2X ela é muito branca, é quase transparente, vamos falar assim. São fibras especiais, são fibras que geram alta energia, porém, elas têm uma quantidade de tempo em relação ao esforço que é mais baixo. Então, por exemplo, nós estamos falando de fibras que têm energia para suportar entre 5 a 30 segundos de esforço. Né? Então, os caras que são sprinters, eles têm essa característica. Então, se você cortar o músculo de um sprinter ali, fizer um corte, né, longitudinal no músculo de um sprinter, você vai perceber que esse cara tem um pouquinho mais de fibras tipo 2 e são fibras brancas, e esse cara também, por conta disso, ele tem mais peso, né? O músculo, ele pesa, né? E o cara, quando tem mais tipos de fibra tipo 2, ele também tem mais peso, tá? Isso é meio que automático. E esses caras, assim, com exceção, né? Tem dois caras que eu admiro muito, que não estão mais aí no circuito, são atletas aposentados, Mário Cipollini e o Marcel Kittel. Eles tinham, o Cipollini, ele tinha 78 quilos, né? Muito mais próximo dos 80, mas o Kittel, por exemplo, tinha 82 quilos. E uma outra característica dos sprinters, por incrível que pareça, é o tamanho dos caras, né? A maioria dos caras, você vai falar, pô, Caleb Ewan, Mark Cavendish e tal, eles têm abaixo de 1,80 m, mas a maioria dos caras que foram grandes sprinters na história, né, eles têm acima de 1,80 m. Né? Então, tem uma alavanca de perna gigantesca, são mais altos, são mais fortes, e isso em sua maioria, tá? Mas a gente tem casos aí como o Robbie McEwen, que foi um sprinter australiano super bom tecnicamente. A gente tem aí o Caleb Ewan, o Mark Cavendish, né? Que são caras que também têm abaixo de 1,80 m, mas que têm acima de 70 quilos. O Caleb Ewan tem 68 quilos, se eu não me engano. É um cara com um pouquinho, abaixo um pouquinho dos 70 quilos, mas é um cara dos que estão agora no circuito, é um dos caras mais potentes que tem, mas ele é um cara troncudo e você pode perceber a constituição física dele mais forte e mais musculosa. Né? Então, mais ou menos essa é a característica, né, de um sprinter. Né? Existem casos que são exceção, né, disso tudo que eu te falei, mas a característica deles são de atletas realmente mais fortes e mais altos.
Ronaldo, sabe o que eu gosto na hora que você falou aí das características, né? Um cara que eu fui muito fã durante muitos anos também, né? Que tem todas essas características que você disse, Tom Boonen, né, cara? Eu acho que 4 vezes vencedor da Paris-Roubaix, cara, Tom Boonen sem comentar. Flandres. Flandres, meu, super especialista de clássicas de primavera ali, principalmente na região ali da Bélgica, onde ele mora, né, praticamente. E, cara, e quando as pessoas olham para mim e falam que eu sou um escalador, cara, eu falo assim, meu, vocês estão por fora, gente. Eu sou um sprintista na Europa. Porque o sprintista tem 1,80 m e pouco, como você disse, né? 1,82 m, 1,85 m, geralmente, e peso o que eu peso, 80 quilos, 79 quilos, tipo Oline, Buni, o Exato. Buni, se não me engano, era 81, 82 quilos, com 1,90 m. É O próprio 1,92 m do Tom Boonen com 82 quilos. A média. Exatamente, eu já pesquisei. O próprio Martin Van Der Poel, né, cara, que tem também 82 quilos, o Van Aert, né, os É, mais o Wout novos, Van né, Aert, 1,90 m também. Os dois da casa do 1,90 m, né? E o Van e Aert seus ainda tem 80 quilos. 78 quilos, né? Ele é Isso, limbição, né? O cara que é mais não tem seco. tanto peso para o tamanho que ele tem, né? Não, e tanto que é que nem se falou, né? Ele entra naquela característica dos sprinters que passam as montanhas, né? Tanto que ele ganhou a etapa do Vantua ano passado no Tour de France. Exatamente, lá, final em Malucene. Exatamente. Você falou do Rob McEwen, né, cara? E o Caleb Ewan é da mesma escola, né, o Ronaldo? Ele é daquela escola que se enfia em qualquer lugar, não precisa de um trem de embalador, né, cara? Que é uma Exato. característica, né, dos sprintistas. Então, pô, esses caras são lendas, né? E o Cipollini sem comentários, né? Tipo, pô, o cara Pois é. fora Não, do... acho que é legal falar do Cipollini, porque assim, o Cipollini, eu acredito que foi o cara que iniciou essa característica do sprinter puro, sabe? A gente teve grandes caras na época dele, né? Eric Zabel, por exemplo, era um cara que foi 6 vezes campeão da camisa verde do Tour de France. Também era um cara tecnicamente muito bom, ganhava muita etapa, né, no Tour de France. Mas o Cipollini, ele foi o cara que iniciou a questão do trem de embalada, ou seja, de ter uma equipe em função de um sprinter, né? Porque muitas vezes se tinha equipe em função de um escalador. E hoje a gente tem a Deceuninck Quick-Step, que é uma equipe que trabalha basicamente para o sprinter, né? Ou para o capitão que tem uma característica mais explosiva. E o Cipollini, na verdade, ele acabou iniciando, né? Vamos falar, um time para trabalhar para um sprinter e a característica de realmente ter um cara que é mais explosivo e que não vai fazer nada na escalada, mas vai lutar pelas etapas planas. Porque antes a gente tinha, Ed Merckx cansou de ganhar a prova no sprint. A gente for contar Bernard Hinault, caras que eram bons também, Francesco Moser, enfim, todos esses caras que tem na história, Jacques Anquetil, Fausto Coppi, todos esses caras, eles também faziam etapas planas, sprints e ganhavam provas, né? Então não tinha não, o escalador é um cara, o sprinter é outro, não, era tudo o mesmo cara. O mesmo cara ganhava a prova clássica e ganhava a prova como um Grand Tour. E o Cipollini, na época dele, né, já estamos falando aí final dos anos 80 e anos 90, né, praticamente foi os anos que ele mais foi vitorioso. Aí a gente já está falando de uma outra característica do ciclismo, que aí sim é dividir, né, quem é o escalador, o cara que consegue escalar melhor, do cara que consegue sprintar melhor, né? E mesmo hoje, né, você vê o Pogacar, né, o Roglic, que são caras que estão hoje, né, nos caras que vão ganhar um Tour de France, por exemplo, esses caras também estão terminando uma prova sprintando, né? Provas clássicas, inclusive com final em subida, eles sprintam na subida, né? Então, também é uma característica importante você treinar o sprint ou treinar a variável de neuro, né? Que é a característica, né? A característica não, é o nome desta variável, né? São os trabalhos de altíssima intensidade e estímulos de curta duração. Isso é importante para qualquer ciclista, né? Mas
falando do Cipollini de novo, acho que ele foi o cara mesmo que iniciou essa... não, o sprinter é um cara, o escalador é outro, e vamos treinar diferente, enfim. Foi ele que trouxe isso para o pelotão, né? Não, super legal, cara. E aí, Ronaldo, eu queria já emendar uma pergunta aí. Você falou da importância, tal, né, de tudo isso. Cara, você como coach, né? Vamos começar de trás para frente, né? Porque nós vamos chegar naquela pergunta do cara que está ouvindo a gente, se ele pode ser um sprintista ou não, enfim. Qual o melhor tipo de treino para o cara melhorar o sprint dele? Existe um melhor tipo de treino? Enfim, ou ele treina ali para o meio? E aí, você como coach aí, falando para os coaches, treinadores e pessoas que estão nos ouvindo, qual é o melhor tipo de treino para melhorar o sprint do cara? Tá, vamos lá, ó. Um negócio que é super importante aqui que o pessoal confunde, tá? O sprinter, ele é um atleta de endurance, tá? Ele é um atleta de endurance, ele não é um atleta de prova curta, ele é um atleta de prova longa, né? Existem várias coisas que fazem o cara ganhar um sprint, que é justamente da parte técnica, que não se refere só à parte física, ou seja, eu gero um valor de 1.500 watts numa média de 10 segundos. Cara, é isso que vai ganhar. O cara tem um valor, uma potência absoluta alta. Ele vai ganhar um sprint? Não, porque é muito mais complexo do que isso, né? Então, o cara, ele tem questões técnicas e principalmente questões táticas, que ele também é obrigado a treinar, tá? Mas se você quer melhorar o seu sprint, né, você tem que, basicamente, treinar estímulos curtos, tá? Bem curtos, se eu falo entre 5 e 30 segundos, e de altíssima intensidade, tá? É importante entender o seguinte, vamos pegar um cara Grand Tour, né? Estou falando aqui do nível World Tour, o maior nível que a gente tem hoje no ciclismo. Os caras que ganham uma prova, ganham um estágio de um Tour de France, eles têm uma média em watts entre 1.000 e 1.400. São poucos os caras que conseguem fazer 1.500 watts no final de uma prova de um Tour de France, tá? E aí foi o que eu falei, não é porque ele tem essa vantagem, essa potência absoluta que ele vai ganhar, tá? Ele pode gerar esse valor no final de uma prova, e aí esse valor, a média dele, um negócio interessante estatisticamente, o tempo de sprint, que é aquela parte final, o cara levantou, subiu, o cara, último embalador, saiu da frente e sobrou ele para finalizar a prova. O tempo em média que esses caras fazem isso é entre 10 e 15 segundos. A maior parte das provas gira em torno de 13 segundos de esforço, tá? Esforço final. Se pegar ontem o cara da Eritreia que ganhou, né, a prova, ele fez um sprint longo, deu quase 20 segundos, mas é bem difícil isso acontecer, né? E o Cipollini era um cara que tinha um sprint longo, né? O Robbie McEwen era um cara que tinha um sprint curto, se posicionava ali, era o considerado rato, né? Ele se enfiava ali no meio do pelotão, pumba, 5 segundos, ele conseguia passar na frente dos caras, né? Então, nós estamos falando de treinar esse tipo de esforço. O treinamento de força, ele vai, com certeza, ajudar a melhorar a tua potência absoluta. Então, exercícios específicos de força vão te ajudar nisso, e aí é preciso de uma boa orientação em relação a isso, né? E o treinamento, obviamente, o treinamento em cima da bicicleta. Tudo isso que eu falei para vocês, entre 5 e 30 segundos, vocês têm que melhorar os valores, e aí é importante, a gente está falando aqui para quem tem potenciômetro, né? Mas para quem não tem também, você pode ter uma referência da velocidade, pode ter uma referência do ponto que você começa ao ponto que você termina, né? Você, de repente, delimitar uma área de início, uma área de final do teu sprint para ver se você melhorou a sua velocidade. Enfim, existem várias formas de vocês fazerem isso. Mas o potenciômetro, ele te dá uma informação mais precisa, né? Então,
estudar o teu, vamos falar, o teu Pimax, né, o valor de potência máxima absoluta, se você evoluiu nisso ou não. A gente estuda muito os valores de 5 segundos, de 10 segundos, de 12 segundos, para ver se vocês também evoluíram, né? Então, aplicar o treinamento e você também analisar o treinamento em cima desses valores também é importante, que é o que vai te dar um norte, vai te dar aí a possibilidade de você entender se o seu treinamento está indo numa linha correta ou não, né? E uma outra coisa que é importante, que o pessoal fala assim, eu sou sprinter, eu só preciso treinar, então, potência absoluta, trabalho de neuro, beleza, acabou. Não, você tem que treinar VO2, você tem que treinar limiar, porque o que importa também para um final de prova é o quão fresh, né? Ou, vamos falar assim, o quão fresco você está para fazer aquele sprint final, né? Foi feito um estudo, e esse cara infelizmente saiu dessa área, mas o nome dele é Paulo Menaspa, ele é um italiano e fez muito estudo, ele trabalhou muito tempo com o Caleb Ewan. Inclusive o posicionamento do Caleb Ewan de você fazer abaixado, né, no guidão, aquele posicionamento ele foi treinado, mas ele foi uma sugestão do Paulo Menaspa. E ele fez um estudo sobre o sprint. Ele analisou mais de 52 etapas, né, terminando em sprint, e o que esses caras faziam, né? Então, vamos falar que a etapa plana, ela se decide nos últimos 10, depois nos últimos 5 minutos, e, obviamente, no último minuto, né, o teu posicionamento, a parte tática, a parte técnica, enfim. Mas ele estudou uma coisa que é importante, né, que fala o estudo nos últimos 5 minutos existem vários tipos de esforço de curta duração, né, e uma quantidade muito grande de esforço de curta duração. Então, é o que eu sempre falei da repetibilidade, né? Às vezes você pode treinar um esforço por uma quantidade limitada e isso não te dá condição para você terminar uma prova no nível mais fresh possível. Então, nos últimos 5 minutos, né, eles são os 5 minutos mais decisivos da prova. Esse número de esforços de curta duração, eles aumentam significativamente e importante uma coisa que ele me falou, que é legal, é o seguinte: nos últimos 1.000 metros, você tem que estar entre os 9 primeiros. Nos últimos 500 metros, você tem que estar entre os 3 primeiros. E finalizar a prova dos 500 metros em diante na melhor posição possível, tá? De preferência entre os 2 primeiros. E, lógico, sendo lançado por um cara da tua equipe, né? Então, isso tudo é, óbvio, estatística, isso é estudo, né? Mas na prática a gente sabe que é bem diferente, a gente sabe o quanto é importante também. Se a gente está falando aqui de treinar a parte física, vocês imaginam o quão importante é também treinar a parte técnica, né? Então, como executar o sprint, né? Você tem que entender que o sprint ele é feito na posição em pé, segurando no drop, numa posição mais aerodinâmica possível. Então, quanto mais baixo o seu tronco tiver, sua cabeça tiver, melhor, né? Então, não adianta você legal, você tem uma potência absoluta para 5, 10 segundos, excelente, mas você tem um posicionamento muito ruim em cima da bicicleta, né? Você não saber pendular a bicicleta de forma correta. Então, se vocês olharem, eu gosto muito do posicionamento do Mark Cavendish, né? Ele, um cara que ele abaixa totalmente, ele inicia alto, ele é tipo um corredor de 100 metros, né? O corredor de 100 metros ele inicia baixo e termina alto. O ciclista ele tem que fazer o inverso, ele começa alto e termina baixo, né? Ele tem que diminuir essa área, né, frontal, essa área de resistência frontal. Então ele tem que abaixar, né? Ele tem que olhar para frente, ele tem que ter também essa percepção lateral, né, de quantos caras estão a distância que ele está, né, dos outros ciclistas. E você imagina o momento de tensão, né, que
e o quanto o treinamento é importante para que você faça isso de uma maneira mais calma, né? O sprinter nervoso geralmente é o cara que traz problema para um final de prova, né? E é sempre um perigo, é um risco para todo ciclista. Os caras vão muito perto, 70, 80 quilômetros por hora. Eu já vi sprint de os caras chegarem a 80 quilômetros por hora. Então, imagina o cara queda, né, numa velocidade dessa, com a quantidade de gente que vem atrás, né, num pelotão. Então, a parte técnica é super importante. E a parte tática, né? Então, ó, eu falei da parte física, da parte técnica, e a parte tática, você tem que treinar isso com o time, né? Se você não tem um time, se você vai correr sozinha, você tem que treinar num... Por isso que eu acho que é legal, isso é uma cultura do brasileiro, né? Os treinos de rachão, eu acho legal, né? Porque o treino de rachão, ele faz você treinar tanto a parte física quanto a parte técnica e tática. Se você vai, obviamente, se você finaliza a prova, tal, com os caras, então eles te colocam num posicionamento, você consegue ter aí uma visão do que é um final de prova, e se você pratica isso várias vezes, você acaba melhorando a parte tática. Se você tem um time, aí você tem que treinar com o time, né? Treinar o rendezvous até o último lançador, né? Fazer o seu papel e te lançar aí para os metros finais de prova. Cara, você estava falando, né, meu? Pô, um cara que eu aposto do sprintista perigoso, né? Nesse Giro de Itália, eles estão chegando a 72 por hora, 68 por hora, quase toda chegada, né? Quem está com a camisa de Clamino é o Arnaud Demar, né, cara, que mandou muito bem nos sprints aí, ganhou do Caleb Ewan por meio pneu, semana passada, foi animal essa chegada. Eu sou fã do Cavendish, torci por ele absurdamente no Tour de France, fiquei muito feliz quando ele foi com a camisa verde ano passado. Cara, é impressionante você ver você falar esse negócio da tática, né? O quanto a Quick Step, né? A Deuseni, que hoje é Alpha Vinyl, né? Não é nem Quick Step, né? A Quick Step é Alpha Vinyl. E o quanto eles são especialistas, né? O quanto eles têm lá 6 cavalos puxando a carruagem para sair o cavaleiro na última tacada lá, né? Mas que nesse Giro de Itália foi cortada 3 vezes, cara. Eles erraram 3 caçapadas e você vê, não adianta você ter o melhor sprint, o melhor sprinter, né, cara? Hoje em dia essa estratégia é fundamental. E essa coisa do rato, né, meu? O Caleb Ewan é muito bom também, né, o Ronaldo? Ele é muito rato ali no meio. Ele deve ter 1,5 m, acho, 1,55 m deve ser, não é, cara? 1,65 m ele tem, 1,65 m. 1,65 m. A bicicleta dele é muito pequena, velho, muito pequena, já para ele conseguir projetar o corpo para frente, que é aquela característica que você falou também, que é muito dele, né? Aquelas fotos que ele tá com o guidão praticamente no umbigo, quase, né, cara? Empurrando a bike para Exato. trás. É bem Ele tradicional. treinou bastante, justamente porque um dos estudos do Paulo Menaspa, ele falava que esse posicionamento ele é melhor do que o posicionamento tradicional, né? Com a cabeça mais baixa, mas com o centro de gravidade mais para trás. O Caleb Ewan, ele joga o centro de gravidade mais para frente, então ele fica mais perpendicular ao chão e ele não cria, vamos falar assim, aquele vácuo que fica na região da cintura, né? Da parte central mesmo, né? E fora, né, Ronaldo, a alavanca de quadríceps, né, cara? Porque ele fica quase que na posição do triatleta ou do contrarrelogista socando o pedal para trás, cara. Ele está praticamente na posição de contrarrelógio ali, numa posição onde ele não tem puxada ali, ele só tem empurrada, né? É para baixo para trás, é uma cavocada Exato, quase. exato. Mas isso aí, olha, tem que ser extremamente treinado, porque o que eu já Exatamente, isso vi que eu ia falar de agora. cara tentando fazer isso aí, tomar um capote, cara, é uma posição, um posicionamento muito técnico. Muito tempo. Assim, qualquer posicionamento de sprint é posicionamento técnico. Então, as pessoas quando olham na televisão acham, pô, isso aí é fácil, isso é tranquilo. Quando vai executar, a pessoa percebe o nível de dificuldade que é, porque você tem que encaixar a marcha de maneira progressiva, não adianta você pá, enfiar. Eles já estão num nível de rotação muito alto quando eles começam o sprint. Então, e tem cara, existe, principalmente na Itália, isso é muito tradicional, eles fazem um sprint parado.
ou seja, ele começa do zero velocidade, ou até 10 km por hora, e eles vão aumentando a velocidade com a bicicleta travada até alcançar um nível de rotação legal para fazer um sprint bacana, tá? Então, essa troca de marcha, você encaixar o último pinhão ali, né, do cassete, ele é feito de maneira progressiva, e quando você levantou, você já está num nível de rotação muito alto, uma velocidade muito alta, e muitas vezes eles ainda deixam a última marcha para a hora que eles levantarem. Então, a hora que você levanta, é o boom final, é a explosão final. E os caras, vocês conseguirem, no final de prova, né? Hoje eu estava vendo o giro, né? Também terminou, uma etapa terminou em sprint, e os caras mostraram uma parte, né, da filmagem, a frequência cardíaca dos caras, né? E mostrou, acho que, se eu não me engano, não sei se eram 2 gregários ou 2 caras que iam tentar finalizar a prova. Eles estavam com frequência de 130, 140 batimentos, que para eles é um batimento muito baixo, né? Uma prova como a de hoje, o IF, né, que é o fator de intensidade, fica muito baixo, muito baixinho mesmo, porque eles só vão estourar nos últimos 5 minutos. Aumenta aí a intensidade do pelotão, né, a velocidade do pelotão, e aí os últimos 15, 10 segundos é onde eles fazem a explosão máxima. E a média, né, de um cara que vai sprintar é entre 1.000 e 1.500 watts, né, como eu já falei aqui, mas vocês imaginam que eles, para chegar até ali, já andaram aí 4, às vezes 5 horas, né, de bike, e ainda tem que fazer, né, esse sprint. Então, é um conjunto de fatores, e muitas vezes, assim, você imagina que o cara está esperando o momento final, e aí quando ele entra para fazer o sprint, vamos pegar a volta de Flandres, né, desse ano, o Pogacar com o Mathieu Van Der Poel, ele reclamou do cara que falou que fechou ele, mas na verdade ele encaixotou ali e o cara não tinha o que fazer. A hora que ele está ali fazendo força, levantou, encaixou a última marcha, levantou, cara, ele não consegue olhar para mais nada, ele não está fechando ninguém, com exceção do Groenewegen, né, que fechou nosso amigo Jacobsen, né, com aquele acidente trágico, chato pra caramba. E aí ali sim ele fez de propósito, mas geralmente os caras, quando eles sobem para fazer o sprint, eles têm que adotar uma linha. Se eles andarem para um lado ou para o outro, eles correm o risco de serem desclassificados. Então, a hora que você está ali, realmente, imagina, você pode tentar finalizar e o cara ficar encaixotado, mesmo querendo soltar ali, né? Querendo colocar força, ele não vai conseguir sair desse encaixotamento. No meu Velon Games, né, cara, o Pogacar, eu tinha colocado ele como campeão do Tour de Flandres, né, meu? Mas a hora que ele deu aquela vacilada no final, que ele ficou lá só cozinhando e ele podia ter feito antes, aí merece perder mesmo. Aí ficou encaixotado, que nem se falou, que é o que está acontecendo com o nosso querido Fernando Gaviria, que não vai nem a pau, não anda mais nem a pau. Ele ficou encaixotado umas 8 vezes no Giro de Itália desse ano. É impressionante. Hoje foi a 12ª etapa, provavelmente quem vai ouvir esse podcast já vai está quase no final. Nas últimas etapas do Giro, mas hoje ele estava igual o Felipe Massa naquela etapa da Fórmula 1. Hoje sim, hoje sim, hoje sim, hoje não. Cara, ele cortou ele nos últimos metros ali, meio de Rob McEwen, né? E, passou na frente. O cara é grande também, né, Ronaldo? Tomou na esquerda, né? E o cara é grande também, né? O cara da DSM hoje, grandão, bicho. A hora que ele ficou em pé na bicicleta lá, o cara é enorme. Ô, Ronaldo, agora para fechar nosso podcast, velho, para a galera aí que está ouvindo, às vezes o cara está ouvindo tudo isso, ele ouviu o jeito que ele tem que treinar, você falou, ele se pesou ali, como eu, né? Que todo mundo fala que eu sou um escalador nato, mas eu sou um sprintista perante o Pro Tour. E ele virou e falou: cara, eu quero ser sprintista, eu estou com as características aí. Como eu posso me tornar um sprintista aí? Como que esse cara pode começar essa jornada, além de tudo que você já falou?
Eu poderia ser um sprintista? Explica aí mais ou menos para a galera, não? Cara, então, olha, eu já peguei muito ciclista que o cara se achava escalador e quando ele chegou para mim eu falava, cara, você não tem nada de escalador, né? E um cara que é de um World Tour, ele tem que aprender a escalar bem, senão ele não completa a etapa no tempo limite, né? Vamos pegar o exemplo do nosso amigo Mark Cavendish ano passado, que a equipe ficava para né, ajudá-lo, né, a completar a prova no tempo limite, assim ele ganhou a camisa verde. Se você não completa uma no tempo limite, tchau, acabou a prova para você. Então, você também tem que saber escalar, né? Mas a verdade é o seguinte, o sprinter ele tem características muito específicas. E o que mais determina, né, ou se falar assim, esse cara é um sprinter, basicamente são números, tá? São médias ou valores, né, médios de 10 segundos, 20 segundos, que aí sim a gente vai entender a possibilidade desse cara, sim, fisicamente pelo menos, conseguir terminar uma etapa no sprint, né, e ter sucesso, ok? Mas, como eu já falei aqui, vou repetir de novo, está longe de ser só isso, né? Se fosse a parte, eu acho que o cara tem que ser muito mais técnico no sprint do que na escalada, né? O cara ele tem que aprender muito mais recursos técnicos e táticos no sprint do que para escalar uma montanha. Então, além da parte física, se falar, pô, eu consigo ver por número se esse cara é bom sprinter, né? Se esse cara tem uma possibilidade boa. Pela característica dele, né? Característica do cara, mais alto, mais forte, esse cara provavelmente vai gerar valores maiores, né? Quando você precisar, e principalmente em esforços de curta duração. Mas, enfim, é preciso também avaliar a questão técnica. Quanto de coragem, por exemplo, ele tem para se enfiar no pelotão a 50 km por hora e finalizar uma prova a 60 km por hora, né? Então, também, às vezes, o cara ele morre de medo, né? Ele tem pavor de pelotão. Então, tecnicamente, ele já não tem recurso. E aí não adianta, ele, por mais que ele tenha número, ele não vai ter hoje, não vai ter nunca uma condição de ser um bom sprinter, né? Então, são variáveis importantes que é importante até analisar. Até é legal um negócio que é bacana eu falar aqui do sprinter também. Comparado aos escaladores, o VO2 dos sprinters ele é muito mais baixo, né? Porque esses caras eles geram força, mas não duração de esforço, né? Eles são caras que geram números absolutos muito maiores do que os escaladores, mas é sempre a duração muito curta, tá? Então, e os escaladores não. Os valores médios são maiores e as durações são muito maiores também, muito mais longas. Então, o sprinter ele tem a característica também não ter um VO2 tão alto assim, mas o nível de força, sim, bem mais alto, tá? Mas é muito complexo, né? São, digamos assim, se você falar para mim é mais fácil ser um sprinter ou um escalador, hoje eu falaria que é mais fácil ser um escalador, porque tecnicamente o sprinter ele tem que trabalhar isso muito mais. Fora que, né, Ronaldo, para a gente se tornar um escalador bom, além da técnica, claro, um bom coach aí orientando, é só a gente comer mais alface e menos comida, entendeu? Agora, coragem, meu amigo, é uma coisa que você nasce. Você não adquire Exato. assim no supermercado, entendeu? Tipo, você É, não tem como alguém te prescrever coragem, entendeu? É uma não, coisa que e eu falo, Tona, coragem com técnica. Porque eu tenho um total, monte de cara que é corajoso e derruba 30 caras no tá pelotão. louco, não, nem a Entendeu? pau. Então, Não, cara, eu já não gosto da descida. Pior ainda é a reta com 20 nego. Cara, tem o pavor de pelotão, é impressionante, sabe? Tipo, pô, não, eu não, gosto da. e você precisa estar confortável, né? Pô, eu conheço caras que são extremamente técnicos. Eu sou muito amigo do Celso, né? Do Celso Anderson. E, cara, eu vou andar com ele.
cara, não consigo fazer metade das coisas que ele faz, né? De ele se enfiar no meio dos caras, assim, numa tranquilidade, né? Você percebe que já nasceu com ele, desde cedo trabalha isso. Então, é importante até o cara que está iniciando, mais velho, ele vai ter esse problema, né? Ele se enfiar no pelotão, ele não vai se sentir tão confortável. E o posicionamento dentro de um pelotão, para quem vai sprintar, ele é fundamental. Você salvar energia, né? Save energy, ele é fundamental para você tentar gerar o maior ou melhor valor possível no final de prova. Então, se você não tem essa condição, essa técnica, ou você aperfeiçoa, ou você vira escalador, mesmo sendo mais pesado, entendeu? No nível amador, sem ter estresse, você vira escalador e não tem problema. Com certeza. Só para fechar essa história de pelotão, de andar junto, andar no vácuo, né, cara? Uma vez eu fui andar com o Pedrão, com a turma dele dos Brods lá, saímos, a hora que nós passamos o SBT, eu já sobrei. E os caras foram embora, já ali, porque eles cruzaram tudo a pista, eu já sobrei, foram tudo embora, eu sobrei. Aí juntou lá no postinho para voltar, beleza. Aí vamos subir o Jaraguá. Lógico, eu subi lá na ponta, né? Porque daí subir o Jaraguá era meu forte. Chegou na hora de ir embora, eu olhei para o lado e falei, gente, mas onde que nós vamos entrar? Os caras, na Marginal. Vocês estão ficando louco? Vocês estão ficando louco, velho? Não, é só ir um atrás do outro que não tem erro. Cara, os caras apostaram corrida até o jockey. E eu tremendo, eu cheguei no jockey ali, eu estava com dor no pescoço. Porque, Ronaldo, eu não sabia voltar para casa. Você que está me ouvindo agora, eu estava na Marginal Pinheiros, eu não saberia voltar para casa. Em São Paulo, né? Porque tem muita gente que ouve e não é daqui, né? Em São Paulo, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, tudo bem, era um domingo de manhã e tal, não tinha problema nenhum. Mas, eu não sabia voltar para casa do Arrui se eu ficasse ali. Então, cara, puta tensão, imagina o cara... o pelotão puxando a 10 minutos, a quase 60 por hora, porque eu fico contando, Ronaldo, o pelotão, a hora que está nos últimos quilômetros, para ver a média dos caras, e depois ainda você ter a destreza de se posicionar e saber a hora certa de atacar, e não só atacar, saber entrar... Tono, você imagina esses caras entrando numa curva 50, 60 por hora? Exatamente, cara. Tem que fazer certinho ali, meu. Cara, eu fico arrepiado. A gente fica sempre dependente de outros caras fazerem também o mesmo processo de forma correta, né? A gente está entregue na mão dos outros também. Mas os caras que estão ali finalizando são caras que têm uma técnica super apurada. Nós estamos falando de um pelotão de prova competitivo nível mais alto. E aqui, quando a gente tem as provas amadoras, o grande problema, né, é justamente esse. As pessoas não têm medo, mas também não têm técnica. E esse é o grande problema. Então, esse sempre foi o meu maior medo. Pois exatamente. E procede, viu? Porque a quantidade de acidentes que tem em prova amadora, porque justamente a gente tem muito cara que não tem medo e também não tem técnica, e acaba causando acidente, né? Então, é preciso ter muita até responsabilidade quando você entra numa prova dessa e saber que realmente você está apto a andar com os caras nesse nível de velocidade, sabendo o que está fazendo, né? E não colocando não só a sua vida, mas a vida dos outros também em risco, né? Porque um acidente com alta velocidade para atleta amador que trabalha no dia seguinte, a gente sabe o quanto isso é um prejuízo. Né? Pode ser bem ruim. Gente, para vocês que estão aí, nossos ouvintes, mais um super podcast onde a gente traz assim, informação de altíssimo nível, altíssima qualidade. Caminhe esse podcast com um amigo seu que gosta de pedalar, que está começando a pedalar, para ele saber, né, para ele não se enfiar nessas enrascadas, ele querer arriscar como sprintista, porque ele viu que o peso dele ou o tamanho dele é de um sprinter, né, que é comum hoje na mídia. Então, olha quanta coisa legal o Ronaldo trouxe aí pra gente. Ronaldão, manda aquele tchau para a turma lá para a gente encerrar esse super episódio, se não me engano, número 23 do Coach. 23, chegamos no 23º episódio.
Bom, sempre tentando trazer aí o máximo de informação legal, né, possível para vocês. Obrigado, né, para vocês que acompanham até aqui. Temos recebido vários elogios, então agradeço todo mundo que nos dá audiência aí. E como o Tonon falou, encaminha isso. A gente estamos falando aqui de anos e anos de experiência, de trabalho no mais baixo, do mais baixo até o mais alto nível, né? Então, muito obrigado aí para vocês que estão dando essa audiência e a gente espera vocês nos próximos episódios também. É isso aí. Cara, para você que nos ouviu até agora, nos vemos na próxima semana com mais um episódio do Coach Chat. Claro, muita coisa atual, nova, divertida e com aquela cara que para todo mundo, para os coaches, para os atletas, para os apaixonados e para você que está começando no mundo da bicicleta. Até semana que vem, gente. Tchau!